Olá, bom dia, gente querida, você que me segue aqui no meu canal, gratidão profunda, mais uma vez, pelas suas ações que ajudam no engajamento do canal. Eu quero dizer para você que estou muito feliz porque o canal está crescendo, isso graças a você. Você que ainda não me segue, se inscreva no canal, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha aí, né? E acione o sininho de notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai notificar você. Olha, o Antônio colocou um vídeo novo, então vai lá e assiste, né? Espero que você goste, né, dos vídeos que a gente posta aqui e que você compartilhe também com as pessoas que você ama, tá bom? Sendo assim, o YouTube vai sempre fazer com que os vídeos cheguem até mais gente e o canal vai crescendo e mais pessoas vão recebendo a mensagem da palavra de Deus, tá bom? Eu quero deixar meu abraço para o pessoal lá de Ubiratã. Estivemos lá em Ubiratã nesse final de semana passado, né? Conhecemos bastante gente lá. Que alegria conhecer vocês. Um forte abraço aí para vocês da Igreja Presbiteriana e também da Igreja Batista, tá bom? Nós vamos para a nossa vinheta. Já já eu volto com o vídeo de hoje. Não saia daí. Hoje, gente, eu quero discutir com vocês, conversar com vocês, né, a respeito de Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, nós vemos aí Paulo em plena viagem missionária, a primeira viagem missionária de Paulo. Ele foi chamado por Jesus, aquele encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco, é porque Jesus tinha um propósito para ele, né? Jesus mesmo revela ali naquele encontro que o propósito dele era fazer com que Paulo se tornasse uma testemunha de Jesus para os gentios, para os estrangeiros. Tá? E aí Paulo começa a desenvolver a missão que Jesus tinha para ele, a missão de levar o evangelho aos estrangeiros, aos gentios. E nessa primeira viagem missionária, relatada aí no capítulo 13 de Atos, aconteceu uma coisa muito impactante, muito curiosa e que nos chama a atenção. Paulo viajou por algumas cidades, né? A Bíblia relata que ele passou por várias cidades, mas numa cidadezinha chamada Pafos, ali estava um judeu chamado de Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele praticava magia e era falso profeta, presta atenção nisso, tá? E esse judeu, o Bar Jesus, também conhecido como Elimas, ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul era um homem culto e ele mandou chamar Paulo e Barnabé, que era o companheiro de Paulo, para perguntar para eles como é que era esse negócio de cristianismo, como é que era a palavra de Deus, o que Jesus tinha para ensinar para ele através de Paulo e Barnabé. E os dois compareceram perante a presença do procônsul, né? E enquanto eles pregavam, ensinavam ao procônsul a palavra de Deus, Elimas, o mágico, ele começou a tentar tirar da cabeça do procônsul aquilo que Paulo e Barnabé estavam falando, né, a respeito de Deus. E a Bíblia diz que, no versículo 8, que o Elimas, que esse era o significado do nome Bar Jesus, né? O Elimas, ele tentava desviar da fé o procônsul. Olha que coisa triste isso, né? Uma pessoa se metendo na vida da outra para que a outra não conhecesse as verdades da palavra de Deus. Será que isso acontece hoje? Com certeza, né? Tem muita gente tão apegada à tradição humana, que quando ela vê uma outra pessoa se interessando pela Bíblia, pela palavra de Deus, pelas verdades da palavra, ela fica chateada e ela tenta tirar da cabeça da pessoa que ela tem que aderir à palavra do Senhor. Isso acontece até hoje. Pessoas que tentam desviar outras do caminho do Senhor.
E era isso que o Elimas estava fazendo ali em relação ao procônsul, o Sérgio Paulo. E aí o Paulo, o apóstolo de Jesus, né, diz o versículo 9, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse para ele essas palavras: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Olha que palavra pesada Paulo, o apóstolo, falou para Elimas, porque ele estava desviando o Sérgio Paulo dos caminhos de Deus. Chamou ele de filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Que palavra pesada é essa, né? Mas foram palavras que o Elimas precisava ouvir. Talvez ele nunca tenha sido confrontado com tanta veemência, com tanto poder, como ele foi nessa ocasião. Ele fazia as magias dele e tudo mais, né? E era falso profeta, então ele fazia também falsas profecias. E isso levou Paulo a chamá-lo de filho do diabo, inimigo daquilo que era justo. E aí Paulo, no versículo 11, ele diz assim: saiba agora que a mão do Senhor estará contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. E o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. É um relato curto, mas de um significado e de uma importância tremenda. Porque assim que Paulo pronunciou aquelas palavras para Elimas, imediatamente ele ficou cego. Procurou, tateando com a mão, chamando alguém para guiá-lo, porque ele não conseguia mais enxergar. Nós não sabemos quanto tempo Elimas permaneceu cego. Não seria para sempre, porque Paulo disse para ele: você ficará cego por algum tempo. Então não foi para sempre. Também não sabemos o que aconteceu com Elimas depois que ele voltou a enxergar. Pode ser que ele até tenha se convertido, Pode ser até que o Espírito Santo tenha tocado no coração dele e ele tenha deixado o caminho de injustiça e de desvirtuação da palavra de Deus. Pode ser que isso tenha acontecido, pode ser que não também, Mas o fato é que Deus estava dando uma nova chance para ele. Deus poderia ter outra atitude ali mais dura, mais rígida, mais radical em relação até à própria vida dele, porque ele desvirtuava o caminho de Deus. Mas Deus apenas o deixou cego por algum tempo, para mostrar para ele o seu poder. Então a gente não sabe o que houve com Elimas, mas a gente sabe o que houve com o procônsul, o Sérgio Paulo. O Sérgio Paulo, que era um homem culto, diz a palavra que ele creu no Senhor e ficou impressionado com o ensino da palavra de Deus. Tudo que Deus faz, gente, tem um propósito. Se você olha para esse relato e pensa assim: nossa, foi muito radicalismo, foi muita dureza da parte do Senhor deixar o homem cego. Lembre que Deus estava cuidando do seu povo, da sua igreja incipiente, da sua igreja que estava nascendo ali. E aquele homem era realmente um instrumento nas mãos do inimigo para desviar pessoas do caminho de Deus. Então Deus precisava sim ser duro com ele, E Deus não o matou ali como fez com Ananias e Safira, que nós vemos alguns torpedos atrás. Mas Deus deu a ele uma nova chance, E a outra coisa que me chama a atenção nesse relato é que Paulo, cheio do Espírito Santo, falou para Elimas aquelas palavras: você vai ficar cego a partir de agora, Elimas. E eu destaco isso, Paulo cheio do Espírito Santo, porque há pouco tempo atrás Paulo era o perseguidor. Agora ele estava ali para cumprir a missão que Jesus tinha para ele, A missão de espalhar o Evangelho, de espalhar as verdades, espalhar as boas novas que Jesus tem para você e para mim. Então veja como Deus, quando transforma uma pessoa, Ele faz isso de maneira completa. Ele faz a obra completa na vida de alguém. Deus não faz nada pela metade.
Assim como ele chamou Paulo, ou Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, e transformou Paulo num missionário, num instrumento nas mãos dele para levar o evangelho dele, ele quer fazer isso também com você e comigo a cada dia. Ele quer nos transformar a cada dia. Ele quer nos tornar pessoas melhores, capacitadas para levar a palavra do Senhor. Você pode fazer isso também, né? Eu estou fazendo isso através das minhas redes sociais. Mas a melhor maneira de você fazer isso é você viver o evangelho. Não é você somente pregar, falar, mas é você viver. A sua vida pode ser o evangelho vivo. A sua vida pode ser o evangelho, o único evangelho que muita gente vai conhecer. Por isso é importante dar exemplo, tá bom? Eu quero deixar então esse torpedo aí para o seu coração hoje. Que Deus sempre nos capacite, sempre nos habilite a ser servidores dele, servidores exemplares. Que Deus fique com você, com a sua família no dia de hoje. Um forte abraço e amanhã eu volto para mais um torpedo aqui para o seu coração. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.